Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6 TV Comunitária do Rio. Na sua tela, o nosso portal na internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio, onde você pode assistir a mesma programação que passa no Canal 6. O telefone e o e-mail para você interagir com a gente. Hoje nós estamos aqui com o nosso comentarista bem assíduo aqui na nossa programação, que é o companheiro jornalista Beto Almeida. Beto Almeida é diretor da Telesur e também participante lá do Canal Comunitário de Brasília, onde é diretor, já foi presidente jornalista da TV Senado. Beto, quais são as últimas informações sobre a situação da Bolívia? Bom, primeiro agradecendo pela oportunidade dessa conversa aqui com você, com os telespectadores da TV Comunitária do Rio. 22 ou 23 anos? 23 anos no ar. É uma conquista, né? Obrigado. Contra vento e tempestade, não é mole, no Canal de Brasília também. Nós temos 22 só. Mas só para o telespectador saber, nós nascemos durante o governo Fernando Henrique, nascemos pobres, continuamos pobres durante o governo Lula, pobres durante o governo Dilma, e continuamos pobres agora, mas estamos de pé. Isso. Né? Quem deveria ter dado apoio não deu quando podia, e que faça as autocríticas cabíveis. A situação da Bolívia é um aprendizado para todas as forças progressistas, não só da Bolívia, para todos nós, né? Porque um governo que era muito bem posicionado, tinha maioria social, ganhou a eleição, mas ele, digamos, não levou em consideração os sinais de que os setores que são contra a nacionalização do lítio, do gás e do petróleo iriam intervir de forma ilegal, golpista, e assim o fizeram. Tentaram vários anos seguidos. Então você deve construir mecanismos de defesa. Hoje o presidente Evo Morales, que tem maioria, está exilado no México, tem havido enfrentamentos de rua, muitas mortes, porque as forças militares, inclusive com aquele general Calimán, que depois revelou a sua amizade com um dos candidatos, Carlos Mesa, né, o candidato conservador, era amigo do Calimán. E o Evo confiava no Calimán. Então há um conjunto de impressionismos, assim. Mas essa realidade de hoje é muito dura, porque eu assisti pela televisão ontem uma reunião da presidenta, que se autoproclamou presidenta, Jeanine Áñez, tomou posse num congresso sem quórum. Tomou posse num congresso completamente sem quórum, ilegal, porque a maioria é pró-Evo Morales, né? E depois houve uma sessão do Senado sem a presença dessa presidente, né, que se declarou presidente, e aí, por maioria absoluta, convocaram eleições para fevereiro, provavelmente fevereiro. Ora bolas, se havia um mandato em curso, por que interromper, tirar o Evo e dizer as eleições serão normais, mas o Evo não pode participar mais, né? Inventaram uma regra de última hora. E outra coisa é que você começa a ter sinais que eu vi nessa assembleia dos movimentos sociais com a presidenta, os indígenas, os sindicalistas, os movimentos sociais muito preocupados em manter as conquistas de todo o período do Evo Morales, ou seja, o salário mínimo, as transferências de rendas públicas, a nacionalização do gás, do lítio e do petróleo. A Bolívia é um dos maiores países possuidores de lítio, que serve para fazer a tela do telefone celular, serve para uma série de computadores, bateria, né? Bateria de carro elétrico. Inclusive a Bolívia lançou um carro elétrico estatal, né? Mas uma empresa alemã que tem um convênio com a empresa nacional boliviana recebeu uma carta dizendo que a cooperação está suspensa. O que pode ser um indicador, do que eu imagino que será, que haverá uma arremetida contra a nacionalização desses setores chaves da economia. E aí
digamos, você volta a 14 anos atrás, antes do Evo chegar ao poder, porque foi o Evo que nacionalizou o gás, o petróleo e o lítio. Então, é 1-0. O que tem que ficar claro aí é assim, os sinais de que haveria golpe não foram considerados. E você considera que a situação se os movimentos sociais, que são um dos pontos de resistência e de apoio ao ex-presidente, ou o presidente que foi deposto lá por o golpe, já se reúne com uma autoproclamada presidente, isso seria um sinal de que a situação tende a ficar nesse nível que está aí? Claro, contra demandas e tal, mas essa situação vai se estabilizar por algum tempo. A pergunta é interessante porque permite ver dois lados ambivalentes e contraditórios, né? Primeiro, o seguinte, a presidenta teve que se reunir com os movimentos sindicais, porque ela tem profundo desprezo, ela declarou, né, que quer ver uma Bolívia livre de indígenas. Indígenas são 70%. Seria acabar com a Bolívia. Acabar com a Bolívia. Não quer a cultura indígena, quer uma cultura satânica. Não tem nada a ver, é uma cultura milenar, né? Quando os espanhóis chegaram... São os povos originários, pô. Isso aqui era o nosso, pô. Claro, quando os espanhóis chegaram lá, eles já estavam lá, pô, né? Foram sempre enganados. Até o Galeano, Eduardo Galeano, diz assim, eles chegaram com a Bíblia e nós tínhamos as terras. Hoje nós temos a Bíblia e eles levaram as terras. E esse encontro, essa reunião, indica também que o movimento popular indígena está, digamos, fazendo bloqueios, está ativo, está forte, mas está entregando muitas vidas, né? Está pagando com vidas, porque a repressão se acentuou, inclusive de ontem para hoje. Se acentuou a repressão, prisões muito locais, fechamento de rádios sindicais, jornalistas independentes sendo presos pelo atual governo golpista. Quer dizer, isso é indicador, aquela massa enorme, como as televisões mostraram, descem de El Alto para La Paz, mas descem depois, quer dizer, se aquilo tivesse sido previsto, né? Se tivesse usado... Poderia descer muito mais gente, né? Muito mais gente, se tivesse organizado antes para prevenir o golpe, como o Brizola fez aqui em 61, com a campanha da legalidade, e derrotou o golpe. 61 foi uma experiência que o Jango não levou em consideração, que o Allende não levou em consideração depois, que o Allende também teve vários sinais, mas foi derrotado. E poucos... É difícil... O que dificulta a percepção desses sinais? É uma certa soberba, não no sentido assim, mas assim, de achar que está sacando toda a realidade quando está enganado? São dois fatores. Uma é a ilusão em torno da estabilidade da democracia formal. Essa ilusão cobra um preço claro. Que ela nunca é estável, né? Não é instável. Por quê? Porque a luta continua, claro, entre os diversos interesses. Porque os poderes econômicos não respeitam a lei. Eles só respeitam quando não tem jeito de fazer outra coisa. Eles são, aqui no Brasil, um exemplo é a legislação trabalhista do Getúlio, né? A maior queixa na Justiça do Trabalho é não pagamento de hora extra. Pois é. Então, quer dizer, o cara não obedece o direito das pessoas quando trabalham além do horário e tal. E exatamente. Aí são obrigados e tal. E ficaram anos esperando pela oportunidade de derrotar a CLT, né? Quando chega na hora, eles golpeiam. Então, quer dizer, aquela síndrome do escorpião traidor, né? Eles estão do seu lado, eles atravessam o rio, mas na hora que podem, eles dão uma picada venenosa. A segunda questão é o desprezo pela luta de classes. Você não... É um preço muito grave, muito grande que você paga. No fundo é a luta de classes, né? Elas se juntam. Exatamente. Essa ilusão é... Você achar que não tem luta de classes. Né? Então, você veja, os países que... Quais são os países que resistem ao golpismo? Cuba, Venezuela e Nicarágua.
por acaso, todos os E três... na Nicarágua eles tiveram uma experiência... Eles aprenderam com a experiência. Aprenderam com a dolorosa experiência do neoliberalismo da Chamorro. Não foi? Eles perderam o poder. Entregaram. Inclusive processaram o presidente, fizeram todo aquele movimento. É verdade. E depois, quando recuperaram o poder pelo voto, aprenderam, por exemplo, a retomar as milícias sandinistas. Milícias com outro caráter daqui, né? Quer dizer, os movimentos populares, os comitês populares. São milícias populares, claro. São, digamos que você educa o povo. No sentido. Mas como aqui a compreensão de milícia é outro, mais uma organização popular, né, para defender as conquistas sociais. Na Venezuela são 3 milhões de pessoas que fazem exercícios militares treinados pelas Forças Armadas. É uma lei aprovada na Constituição. São os escoteiros pela democracia e pelas conquistas sociais. Se o país for invadido, essas pessoas, se elas não tiverem treinamento, como é que elas vão defender o seu país? Aliás, não cabe dúvida se um cidadão tem que defender a sua pátria. Cabe dúvida? É obrigado a dar a sua vida pela sua pátria. Não, isso está no nosso hino, né? Está no nosso hino. Exatamente. Está no nosso hino. Agora, vamos falar ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Vamos falar um pouco da situação do Uruguai, depois a gente volta para encerrar com o Brasil, que aí eu queria te fazer algumas perguntas que eu acabei de fazer uma entrevista com o Nassif, eu queria ouvir sua opinião. Então, e o Uruguai, que parecia uma situação mais estabilizada, mais tranquila, etc. tal, também se perdeu lá em cima da bucha, quase que um empate e tal. Você pode analisar que a experiência é parecida com a Bolívia aí? Olha, no caso uruguaio, eu sou comentarista da Rádio Nacional do Uruguai. Toda semana eu faço uma participação, então eu converso muito com os jornalistas. E eles foram me contando ao longo desse tempo assim, que eles estavam muito preocupados com a possibilidade do governo de esquerda vir a ser derrotado. Eles estavam preocupados por 2 fatores. Primeiro, a política do governo de esquerda foi até um determinado ponto, depois parou ali. Então, por exemplo, descriminalizou a maconha. Isso aí reduziu um pouco as tensões nessa área, mas as forças conservadoras, com o poder midiático que tem, fizeram uma campanha contra. Alguns pontos. Né? Claro. E aí disseram que a delinquência que há... Por que há delinquência? Porque as pessoas vêm do campo, aquelas coisas que sempre houve, né? Na sociedade uruguaia, são atribuídas à descriminalização da maconha, que não tem uma relação direta com isso. Esse é um fator. O outro é o seguinte, o custo de vida. Porque as medidas chegaram a tal ponto na área da economia e pararam aí. O enfrentamento com os oligopólios, conglomerados, não avançou. Então o preço do gás, o preço da gasolina, eu estive lá vendo o custo de vida no Uruguai, eu estive em janeiro, é muito alto. É muito alto. É mais alto que no Brasil. Bom, se bem que agora aqui, em razão do dólar, você vai subir o pão, vai subir o gás. Mas no caso aí da parte econômica, seria o quê? Radicalizar mais as medidas da presença do Estado? Ter uma maior presença do Estado, porque os setores os setores oligopólicos são os que controlam os preços. Eles fazem artificialmente o preço, eleva o preço e tal. Eles são artificialmente o mercado. Né? Eles são, então, quer dizer, você não pode permitir, para o bem do país, da economia popular. E outra coisa que havia muita queixa lá em relação à timidez em torno de políticas de apoio à agricultura familiar. Achavam que a esquerda foi muito tímida em relação a isso. Então, quer dizer, são 2 coisas que você pode baixar o preço da comida, né? E no caso dos combustíveis é que haveria a necessidade de uma recuperação da estatal petroleira lá, e da área de energia, porque houve um intento de privatização que parou, mas ficou no meio do caminho e os preços subiram. Preço de energia elétrica. Mas a gente pode dizer que há uma situação diferenciada com relação à Bolívia, porque lá
parece que está no campo da disputa do voto. Houve provavelmente equívocos aí. Sim, totalmente diferente. Mas no parlamento, provavelmente, a disputa deve continuar, né? Porque se foi mais ou menos empate, provavelmente o parlamento não vai ficar de um lado só e tal. Tem como fazer um contraponto e tal na luta política. Há uma boa presença. Que a turma que assumiu o poder lá pode entrar nessa delinquência aí que está acontecendo em vários países? É possível, porque é o seguinte, a esquerda perdeu a maioria no Senado e o Mujica foi eleito senador, né? Mas perdeu a maioria. E na Câmara? Tem uma boa presença, mas perdeu também na Câmara, perdeu a maioria. Na Câmara a diferença é pequena, ou seja, isso aí... Mas são dois só? Não tem um terceira força? Ninguém que possa fazer? Não, é praticamente a frente ampla e o campo conservador. Eles vão ter a maioria, mesmo pequena, nas duas casas. Eles têm a maioria. Então, se você veja que a vitória foi uma diferença de 0,28% dos votos. 30 mil votos? 27 mil votos. 27 mil votos. Então, a diferença em relação à Bolívia, porque a Bolívia, o Evo tinha uma maioria social palpável. Ele ganhou o primeiro turno, né? E iria para o segundo turno, aí o pessoal chamou a OEA, aí tem uma ilusão, uma ingenuidade. Você chamar a OEA para cuidar de eleição na Bolívia, a OEA é um braço de Washington, e a OEA disse, não, tem fraude. Mas em janeiro eles tinham denunciado que ia ter fraude. Como? Claro. Como é que denuncia em janeiro, fraude em outubro? Agora, Beto, você que é um experiente comentarista aí da política e, em geral e da luta social, como é que isso não pode... Eu estava debatendo aqui com o Nassif, e o Nassif diz o seguinte, que muitos segmentos, poxa, a gente aqui no Brasil teve esse problema todo porque a gente se aliou com setores que não somos nós, somos setores mais conservadores e tal. Aí pega agora, acontece essas mudanças nesses países e tal, a tendência é o quê? Se deixar de lado uma aliança mais ampla, mas contra o fascismo, a história universal não ensina, Dimitrov e outras experiências, claro, de que tem que fazer uma aliança ampla. Como é que você analisaria os ensinamentos dessas duas, que nós não analisamos outros casos? Tem a Argentina, tem o Chile e tal, mas a gente não vai poder entrar em detalhes quando você voltar aqui. Não, claro que a aliança... Quais são os ensinamentos que Bolívia e Chile dão aqui para a gente, além do que nós vivemos aqui com o golpe? A diferença em relação ao Brasil é que a maioria social que havia na Bolívia permitiria ter avançado mais em medidas pacíficas, mas de defesa da democracia, das transformações. Ou seja, o governo tinha uma maioria social muito grande. No caso do Uruguai, os próprios frente amplistas fazem uma autocrítica dizendo que eles meio que abandonaram o fazer política, a militância política, deixaram para lá. Tanto é que quando foi uma semana que viram que a diferença era de 8% que eles iam prender, eles puseram toda a militância na rua. E reduziu a militância para quase um empate. Não, reduziu a diferença. Reduziu a diferença para quase um empate. Quase um empate. Qual a conclusão que eles chegaram? Se nós tivéssemos feito isso ao longo do governo, nós não teríamos perdido. Eles sentaram nos louros de quantos anos lá? Já são 15 anos. 15 anos. 15 anos. É mais ou menos como aquele time tipo do Racing, né? Que tava lá, vai faltar 3 minutos, vamos se acomodou, vai lá e passar para 2. Se acomodou. No caso do Chile, boa parte desses que agora estão na oposição e apoiando aí a consulta, o plebiscito, o referendo, qualquer coisa que tenha o nome, apoiaram a concertação, que foi o governo que apoiou a privatização. Seja da Bachelet, seja do Pinheira antes, o Pinheira voltou, segundo o governo dele, seja do Lagos antes, né? Seja do Democrata Cristão, todos eles foram privatizando, destruindo a Previdência Pública e tal. Uma parte da esquerda apoiou isso, o Partido Socialista apoiou isso. Então, o Partido Comunista e outros grupos de esquerda ficaram isolados. Agora, quando isso tudo explode, que vai explodir, imagino que quando as pessoas se derem conta da perda
de direitos que houve no Brasil, porque as pessoas ainda não sabem. Você vê um noticiário e vê lá a reforma da Previdência, porque o prazo, o tempo, o benefício. Quando você vai na boca do caixa e recebe metade, é que você vai entender o que significa a reforma da Previdência. Aí você vai, poxa, era isso, né? Mas do ponto de vista da formação de um enfrentamento, de uma resistência que congregue mais setores e tal, essa seria uma solução? Se essa é uma solução, isso vai representar também, caso se consiga reverter a situação, um apoio a um governo tipo de aliança e tal. É uma medida correta, porque quando você não tem força própria, autossuficiente no campo da esquerda, você tem que fazer alianças. Só que as alianças devem ser feitas, é correto que se faça, pensando num processo de construção de uma outra cultura política. Você ter tempo de construir outra cultura política. E de ampliar aquele espaço que hoje sozinho você não consegue fazer. Claro, porque você tem que... Você acha que isso foi negligenciado no Brasil? Aqui no Brasil foi, totalmente. O próprio Lula, no seu último discurso aí no Congresso, reconhece isso. Uma das questões é a questão de comunicação que você falou aqui. Ele fez 5 parágrafos dedicados à comunicação, do discurso do Lula. Nós deveríamos ter apoiado rádio e TV comunitária, nós deveríamos ter fortalecido a TV pública, nós deveríamos ter apoiado o jornalismo digital, nós deveríamos ter feito isso e aquilo, nós deveríamos ter dado mais cultura de informação para o povo não se deixar enganar por governos que estão destruindo, você vê, conquistas civilizatórias. Os bancários vão passar a trabalhar não mais 6 horas, mas agora 8 horas. Isso é um retrocesso civilizatório. O Márcio Postman diz que nós poderíamos implantar muito menos horas. Muito menos. 4 horas, pelo grau de produtividade que a tecnologia já trouxe para a economia e tal. E veja, que pudesse ser apropriado por todos. E veja o paradoxo, Moisés. O setor financeiro é o mais automatizado e vai ampliar a carga de trabalho. E é o que mais demitiu. O que mais demitiu, o que vai ampliar a jornada de trabalho de 6 para 8 horas, vai trabalhar no sábado, acabou a semana inglesa, que é uma conquista do governo João Goulart. João Goulart. E é o setor que mais implanta tecnologia. Quer dizer, mais moderno, um dos mais modernos do mundo, o sistema financeiro brasileiro. Então, Beto, a gente vai concluindo aqui a nossa entrevista. Então, quais os ensinamentos para a luta política no Brasil, luta política democrática, claro, uma luta política progressista que consiga garantir no primeiro momento as conquistas atuais e tentar reverter, obviamente, os danos que forem acontecendo aí. A lição fundamental. Porque é o seguinte, por exemplo, vamos só para ampliar aqui a pergunta. Na Bolívia, quer dizer, a resistência está sendo dos movimentos sociais, principalmente ligada à população majoritária, que é indígena, né? Mas, quer dizer, do ponto de vista dos partidos, parece que a coisa não conseguiu ter uma influência política que mantivesse o povo organizado fora das organizações sociais. E no Brasil, como é que você acha que isso deve ser efetivado? Lá na Bolívia houve uma separação da ACOB com o MAS. O ACOB, que é a Central Obreira Boliviana, não apoiou o tempo todo o Evo Morales, o que é preocupante. Você veja que quando a Cristina... Havia uma pequena fissura aí já. Houve uma fissura. Quando a Cristina, lá atrás, lançou o candidato dela e perdeu para o Macri, ela não tinha o apoio da CGT. Ou seja, o peronismo sem a CGT não funciona. Em 64, nós vimos os sinais de que o Jango tinha uma popularidade de 73%. 73%. Então tinha maioria social e perdeu para quem gritou mais, perdeu no grito, né? É claro que você, se tem uma maioria, se você sabe conduzir para construir mecanismos de participação popular na defesa do processo democrático, você pode ter êxito. Como o Brizola teve 61. No recente debate que eu fui gravar, lá está no Outro Olhar, aqui na TV, no nosso programa, com o Franklin Martins, ele disse que a Dilma foi golpeada ali no parlamento, mas ela tinha perdido antes, porque ela perdeu a luta política. Ele falou de 2013, logo depois e tal.
Você tem alguma reflexão específica relativamente sobre a questão correto. da luta política e tal, de deixar a luta política correr sem uma interferência mais Veja forte? bem, as medidas mais importantes que ela tinha tomado, né, lá atrás, que ela manteve todas as políticas sociais do Lula, o aumento do salário, tudo isso, mas depois ela entra com o Joaquim Levy, que é uma política diferente, né? Política econômica diferente. Uma política que ofereceu muitos privilégios ao capital, né? E passou uma ideia de que foi um certo estelionato, né? Exatamente. Então isso foi o segundo mandato dela. Então ali ela causou uma certa desconfiança. E aí não tinha mais capacidade de convocação do movimento social. Criou um impasse. Disso se aproveitou. Seria uma certa fissura da COB aí, mas criou a fissura da COB, porque dentro da CUT e do PT ela passou a ter oposição, né? Aí vem a ultra-esquerda, que não entende bem o que estava acontecendo, e foi utilizada pelo setor de direita, que transformaram a reivindicação pelo reajuste de 20%, de 20 centavos lá em São Paulo, né? Vamos derrubar o governo. Bilhões para o país e para o povo. Então, claro que tudo isso, assim, se você não eleva a participação do povo, a consciência do povo, a educação política, não adianta você encher a barriga do povo e não dar a educação política. Claro. A educação política... Até porque você enchendo a barriga, aí você agora vai ter outra reivindicação, tem que se vestir melhor, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter um ar-condicionado, etc. E é correto. O que o Lula diz? Se nós temos uma autocrítica a fazer, ele falou isso agora, deveríamos ter feito mais Minha Casa Minha Vida, mais luz para todos, mais informação, mais apoio à TV comunitária. Agora vamos distribuir um computador para todo mundo, pessoal. Pois agora, só que agora o jogo é diferente. Eu acho que eu vi o que o Nassif estava falando. É preciso agora ele fazer uma frente, uma aliança para além da esquerda. Isso. Senão, uma frente só de esquerda... E ele cita uma coisa importante. Se você ficar querendo fazer uma régua, o que você fez ontem, anteontem, você nunca vai fazer essa frente, né? Porque você tem que pensar o que você tem que impedir que aconteça daqui para frente. É evidente. Nós estamos num processo de destruição do Estado brasileiro. O Brasil está a caminho de ser um país fragmentado, como foi a Iugoslávia. Quer dizer, o que acontece lá? O que aconteceu lá? É porque houve resistência. Então eles intervieram de forma militar. Aqui não intervêm porque estão conseguindo levar o petróleo, a Embraer, a Boeing, a base de Alcântara. Está tudo indo embora. A indústria do etanol já virou desnacionalizada, que era uma solução tipicamente brasileira. Isso. Beto, eu queria agradecer aqui a sua presença. Certo? Muito obrigado. Claro que com o Beto a gente pode ficar aqui um dia inteiro discutindo, né? Mas ele tem que... Senão aqui o meu produtor aqui não vai gostar não, tem que ter dentro das normas aqui, certo? Beto, obrigado aí pela sua presença. Na próxima aqui a gente vai debater outros assuntos, vamos ver o desenvolvimento aí da Argentina, do Chile, né? E fazer uma avaliação sobre o desenrolar da luta política no Brasil. Queria agradecer a você a paciência e a audiência de mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do Canal 6, TV Comunitária do Rio. O nosso portal para você acompanhar na internet, www.tvcomunitariatudojunto.rio, está aí na sua tela. E o e-mail e o telefone para você dizer o que você achou aqui dos comentários do Beto Almeida nessa entrevista. Tchau e até um próximo programa da TV Comunitária do Rio.